muita alegria, né? Porque é uma pessoa que o Senhor, Ele me direcionou para que ele se voltasse ao Senhor. Então, grande foi assim as bênçãos do Senhor, grandes foram as experiências que o Senhor nos levou a ter juntos, servindo a Deus. Amém? Então, nesse momento eu quero convidar o pastor Wellington. Amém? Ele vai estar ministrando a palavra nessa noite, e que o Senhor o use com muita graça, com muita sabedoria, que possamos sair daqui transbordando pela presença do nosso Deus. Amém? Seja bem-vindo, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Saúdo a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvo a Deus, mais uma oportunidade de fazer a exposição da palavra dele. E hoje me acompanha minha esposa, Selma, Marco, Diácono Marco, a Diaconisa Solange, Diácono Ari. Estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Obrigado, Fernando. Deus abençoe. E é um momento muito especial estar aqui com os irmãos, conhecendo este lugar, e como o Ivan bem frisou, um homem que Deus usou para me colocar de pé na presença do Senhor. Desde já eu agradeço o Ivan, a pastora Cíntia, o pastor Ivan, pela confiança de nos ceder o púlpito. Como já dizia Charles Spurgeon, não se preocupa com quem entra e sai da igreja, se preocupa com quem entra e sai do púlpito, porque é daqui que Deus governa a sua igreja, é daqui que Deus manda a sua palavra, é daqui que Deus manda o seu melhor. Então tem que ser muito criterioso concernente a quem vai ministrar a palavra, porque os irmãos estão seguindo o calendário: crucificação, ressurreição, aparição, a ascensão e hoje a descida. Então tem que ser mesmo muito criterioso concernente a quem vai ministrar a palavra. Então louvo a Deus pela vida do pastor Ivan, que nós trabalhamos juntos ali durante 9 anos, e quando ele chegou não gostava dele, mas porque eu vivia em trevas e ele vivia na luz, e a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Mas você é a Bíblia que o mundo lê. As pessoas não leem a Bíblia, elas leem a sua vida. E através das atitudes, através da graça de Deus, que estava até hoje, Deus usou ele grandemente para nos resgatar. Inclusive foi ele que me deu essa capa, esse sobretudo, e eu vim para homenageá-lo. E quando vi eu falei: você lembra dessa? Então é um homem assim que Deus levantou, usa, vejo que continua usando. O tema hoje é Atos 2. E Atos 2 vai nos dizer que é como o vento. Você não pode ver o vento, mas você pode senti-lo. Quando eu cheguei neste lugar, eu senti, e continuo sentindo a presença do Deus eterno, a graça de Deus neste lugar. A Bíblia diz no Salmo 149, o verso 3: adorai ao Senhor com danças, com adufes. A Bíblia diz no Salmo 150, o verso 4, adorai o Senhor com danças. Então é coisa linda a atmosfera que está nesse lugar, a presença de Deus neste lugar. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,16 que ele habita na luz inacessível, a qual o homem nunca viu nem pode ver. A gente não pode ver, mas a gente pode sentir. E eu conheço o cheiro dele. Eu já senti o cheiro dele neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um tema, Atos capítulo 2. Vou ler rapidamente para ganharmos tempo. Aliás, se mede a temperatura de uma igreja pelo tempo que é lhe dado a palavra e com o tempo que ela gasta em oração. Então não é qualquer lugar que você tem 1 hora para ministrar a palavra do Senhor. Não é qualquer lugar que a palavra é a prioridade. E é perceptível que aqui a prioridade é a palavra. Atos capítulo 2, verso 1. Ao chegar o dia do Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som,
Não era um barulho, não era uma algazarra, não era histeria, era um som impetuoso, como de um vento, que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Não era bagunça, não era tumulto, eles estavam organizados, assentados. E apareceram umas línguas como de fogo, como as que nós ouvimos aqui, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então o livro de Atos, ele é uma dobradiça. Ele fecha os evangelhos e ele abre as cartas. O livro, ele não tem conclusão, porque você continua escrevendo o capítulo 29 de Atos. É função da igreja, é incumbência nossa, fazer discípulos, batizá-los, propagar o evangelho. O livro de Atos, ele vai falar sobre a ascensão, sobre a descida e sobre a expansão do evangelho e da igreja. Eles estavam debaixo de uma promessa. Por diversas vezes Jesus lhes prometeu que enviaria o nosso amigo, como foi cantado aqui, o nosso amigo íntimo, o nosso amigo fiel. Jesus, por diversas vezes, ele prometeu. Em João 14, 26, ele disse: o Pai enviará o Espírito Santo, que vos fará lembrar do que há de dizer. Ele disse em João 15, 26, quando vier o Consolador, ele dará testemunho de mim. Jesus disse em João capítulo 16, o verso 7 e 8, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vem. Mas quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o biblista Champlin, ele diz que é mais fácil um leão virar vegetariano do que alguém se converter sem a intervenção do Espírito Santo. É por isso que 1 Coríntios capítulo 3, o verso 6, o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Porque nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, os méritos são do Senhor. E eles estavam debaixo dessa promessa. E Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, Jesus lhes deu uma ordem: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Mas quando nós lemos o capítulo 24, o verso 13 de Lucas, a Bíblia diz que 2 dos discípulos estavam saindo de Jerusalém. Eles estavam no caminho de Emaús. Ou seja, eles estavam com os olhos fechados, porque quando Jesus se aproxima, ele pergunta: o que vocês estão discutindo, conversando pelo caminho? E eles disseram: tu és peregrino, não sabe o que está acontecendo dentro de Israel? Não se fala em outra coisa a não ser de Jesus. Hoje já é o 3º dia e nada. E Jesus começa a dizer: necessitados de coração, vocês são muito vagarosos, vocês demoram muito para crer nas Escrituras, para crer naquilo que foi dito. E a Bíblia diz que já era tarde, eles disseram: fica conosco, é perigoso. E ali eles entraram, Jesus toma a posição de anfitrião. A Bíblia diz que quando Jesus ele parte o pão, os olhos dele foram abertos. Porque quem senta à mesa com Jesus, quem tem secreto com Jesus, quem anda com Jesus, sabe como ele parte o pão. Então quando eles partiram o pão, eles disseram: é ele. E ali os seus olhos foram abertos no partir do pão. Então no momento do partir do pão, Deus pode abrir os nossos olhos espirituais, glória a Deus, os nossos ouvidos espirituais. E a Bíblia diz que quando os olhos dele foram abertos, que eles o reconheceram, Jesus desapareceu na frente deles. E um disse para o outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava a palavra? aleluia. Os olhos deles estavam fechados e o coração deles estavam tristes. Mas no partir do pão, os olhos dele foram abertos e o coração deles ardiam.
Então eles não se preocuparam mais que era noite. Aí a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para a promessa, ficar em Jerusalém. Então quando os olhos são abertos e o coração é aquecido, os nossos pés ficam velozes. Porque a gente está gastando muito o banco da igreja e pouco a sola do sapato. Porque Deus nos chamou, nos comissionou para ir atrás dos perdidos. Aleluia. Lucas 19:10, ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Aleluia. E isso é incumbência minha e sua. Verdade. Ir atrás dos perdidos. Então Lucas 24:49, eles tinham a promessa, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E quando que eles foram vestidos? A Bíblia diz em João capítulo 20, verso 22, que Jesus se pôs no meio deles e soprou sobre eles. Ali eles foram vestidos. E quando eles foram revestidos? Em Atos capítulo 2, quando a Bíblia diz que veio um som veemente do céu, não da terra. E todos foram cheios do Espírito Santo. Foi 10 dias após a sua ascensão. Porque a palavra Pentecoste significa 50, 50 dias depois. Então 40 dias Jesus apareceu e reafirmou a promessa. E 10 dias da sua ascensão, 120 reunidos no cenário, num só propósito, num só espírito. Quando eles foram revestidos de poder e começaram a falar em outras línguas. Era a festa de Pentecoste, conhecida também como festa das colheitas, como a festa das semanas. Então em Levítico 23, aponta as 3 festas, e isso se refere ao ministério de Cristo, porque é um antídoto. Cristo está oculto no Velho Testamento, e Paulo disse que as coisas que estavam ocultas nos foi revelado. Então em Levítico capítulo 23, fala da festa da Páscoa. O cordeiro foi morto na Páscoa, nos fala da sua morte. Na festa das primícias, nos fala da sua ressurreição, porque ele é a primícia dos que dormem. E a festa de Pentecoste nos fala do envio do Espírito Santo e do nascimento da igreja primitiva. Ou seja, tudo apontava para o ministério de Cristo, porque não há missão sem capacitação. Antes de Deus enviar a igreja para o mundo, ele enviou o seu Espírito para a igreja, para que nós pudéssemos ser capacitados a fazer aquilo que o Senhor nos designou. Então o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no Jordão e o capacitou para pregoar, para curar, é o mesmo que ele prometeu aos seus discípulos, é o mesmo que ele prometeu para nós. Onde Jesus andou fazendo bem, ele foi batizado no Jordão. Aliás, o Rio Jordão abriu 3 vezes, pastor assim. Ela abriu com Josué, quando os sacerdotes levavam a arca, quando eles colocaram o pé, o Jordão abriu. Elias, quando precisou atravessar, o Jordão abriu. E quando Elias é levado numa carruagem, a capa cai, Eliseu pega, ele bate no Rio Jordão e pergunta: onde está o Deus de Eliseu? A Bíblia diz que o Jordão também abre. E Jesus vai ser batizado nesse rio que já tinha sido aberto 3 vezes. E quando Jesus vai ser batizado nesse Rio Jordão, pastor Ivan, eu acho que todos pensaram: agora a água vai sumir, vai secar. Mas o que abriu não foi o Jordão, foi o céu. A Bíblia diz que o céu abriu, o Espírito desceu e o Pai falou. Aleluia. Glória a Deus. E ali ele foi revestido, capacitado para fazer aquilo que o Senhor o designara. Foi o Espírito que o levou ao deserto. Você vê que em Mateus capítulo 4 a Bíblia diz que o Espírito o levou ao deserto. Foi o Espírito que levou. Não foi o adversário. Não foi o inimigo. Foi o Espírito que o levou. Porque muitas vezes Deus ele nos prova para sermos aprovados. Tiago 12 diz que bem-aventurado o varão que é aprovado. Porque depois de ser aprovado, aí ele recebe a coroa da vida. A Bíblia diz que, aí sim, o adversário da minha e da tua alma o leva a um monte alto. Você vê que tem gente que está no alto e não foi Deus que colocou? Porque a Bíblia diz que o inimigo o levou a um monte bem alto.
Nem tudo que está em cima foi Deus que colocou. E nem todo deserto foi o adversário que te colocou. Então Jesus, ele estava revestido. Ele estava preparado. E o mesmo que revestiu a Cristo, revestiu os discípulos. Em Atos capítulo 2. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele era esporádico. Ele vinha e saía. E só havia em pessoas específicas. Só havia sobre reis, sacerdotes, profetas e juízes. Esporádico. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 10, no verso 6. Samuel dizendo para Saul: olha, tu encontrarás com eles, tu profetizarás, o Espírito Santo se apoderará de ti e tu serás transformado em um novo homem. Aleluia. Glória a Deus. Você não é transformado porque você é membro da igreja Ascender. Você só é transformado quando o Espírito Santo se apodera da sua vida. Aleluia. Quando ele começa a dirigir o que você fala, o que você come, o que você ouve, o que você veste, o que você faz. Porque ser cheio do Espírito é ser controlado por ele. É ser dominado por ele. Então você vai ver que 1 Samuel 16, 13, a Bíblia diz que o Espírito se apoderou de Davi. Daquele dia em diante. Mas ele era esporádico. E o versículo mais triste da Bíblia, Juízes capítulo 16, o verso 20, e não sabia Sansão que o Espírito Santo havia se retirado dele. Então ele era esporádico. Ele vinha e saía. Ou seja, a unção é uma intervenção divina que sem a ajuda do Espírito Santo você jamais faria. Então o Espírito Santo coloca o desejo no seu coração de ler a Bíblia, de estar na casa do Senhor, de evangelizar, de pregar, de louvar. Então o Espírito Santo, ele te dá uma capacidade chamada de unção, que sem ele jamais você faria. Então quando a Bíblia diz em Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ele tem sentimento. Tiago capítulo 4, verso 5, pastor Ivan, ele diz que o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Mas essa palavra ciúmes não é como nós, meros mortais e carnais. Essa palavra no grego, no original, é zelo, é cuidado. Zacarias 2,8 diz que você é a menina dos olhos do Senhor. Deus tem um cuidado todo especial com você. Você tem dono, você tem pai. Tem sentimento. Ele tem zelo e ele se entristece. E a Bíblia diz em Atos capítulo 13, o verso 2. E disse o Espírito Santo, ele também fala: separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Ó, Barnabé primeiro, Saulo em segundo. Você já foi reserva alguma vez? Pois é, Paulo era reserva de Barnabé. Porque quem não senta para ouvir, não pode estar de pé para ensinar. Quem não foi liderado, não pode liderar. Barnabé, todas as vezes que ele aparece na Bíblia, ele está investindo na vida de alguém. Ele investe na vida dos crentes pobres, ele investe na vida de Paulo, ele investe na vida de João Marcos. E Paulo era reserva dele. Olha quem estava lá, a Bíblia diz que eles jejuando e orando, disse o Espírito Santo: separai para mim Barnabé e Saulo. Separai para mim. Primeiro o Espírito Santo separa para ele. Aleluia. Depois para a obra. Ou seja, primeiro ele trabalha em você e depois ele trabalha através de você. Aleluia. Porque você é a ferramenta que Deus quer usar. Então primeiro ele separa para ele, depois para a obra. Primeiro ele trabalha em você, depois através de você. Aleluia. Então sem o Espírito Santo, a igreja não respira o oxigênio do céu. Cristo subiu, o Espírito desceu. Eles estavam no Senado. Eles estavam reunidos num só propósito, buscando o revestimento. Como nós aqui nesse domingo, de noite fria. Nós estamos buscando o nosso revestimento. E não foi algo produzido. Não foi algo fabricado. E não foi algo ensaiado. Foi de repente. A Bíblia diz que foi de repente. Então você está aí, orando,
adorando, e de repente, Deus pode mudar a tua história. Aleluia. De repente, Deus pode te dar uma direção. Deus pode te dar um dom. Porque é no de repente. A Bíblia diz em Atos capítulo 16, o verso 26, que Paulo e Silas cantavam e oravam na prisão. E de repente, veio um tão grande terremoto. No de repente. Aleluia. Porque Deus ele não trabalha no nosso momento. A Bíblia diz em Isaías 55 e o verso 8, que os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então Deus ele não trabalha no seu tempo. Ele não segue o nosso calendário nem a nossa agenda. Porque ele não é dirigido, é ele que dirige. Ele não recebe comando, é ele que comanda. Então ele vai fazer da maneira que lhe apraz. Em Atos capítulo 12, verso 5, a Bíblia diz que Pedro está preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Aleluia. E o anjo vai buscar Pedro, mas a oração da igreja foi buscar o anjo. A tua oração vai buscar a tua resposta. Aleluia, Deus. Aí de repente, Pedro bate na casa da onde a igreja estava orando, porque eles faziam o culto no lar, faziam o culto no templo. E ali eles estão reunidos na casa. E de repente, quando Pedro chega, eles se espantaram. Por quê? Porque o nosso Deus faz no de repente. Aleluia, é verdade. Então Deus, para tirar Pedro da prisão, ele enviou um anjo. Para tirar Paulo da prisão, um terremoto. E para tirar nós da prisão, ele enviou o Espírito Santo. Aleluia. Para quebrar as cadeias, as correntes. A Bíblia diz que veio do céu, não veio da terra. E como um som, não é barulho, não é algazarra, não é histeria. E eu me lembro quando eu dava ensinamento, eu fiz uma pergunta, pastor Ivan, por que nós somos pentecostais? E ali o irmão respondeu, por que a gente faz barulho? Eu falei, não, chuta uma lata vazia. Ela vai fazer barulho. Quanto mais vazia está a lata, mais barulho ela faz. É por isso que tem muito movimento humano. É porque tem muito do homem e pouco de Deus. É muito trovão e pouca chuva. Nós precisamos deixar o Espírito Santo agir em nosso meio. Nos direcionar. Mandar a sua palavra. Porque eu só conheço Deus através da palavra. De forma gradativa ele se revela através da palavra. Aleluia. Então o crente que não conhece a palavra é presa fácil. E no campo de batalha ele é aliciado facilmente. E na primeira investida do adversário ele tomba. Porque ele não sabe como agir. Então é através da palavra que eu sei o que é céu, o que é inferno, o que agrada a Deus, o que é pecado. Por isso que Provérbios 15, 24, ele diz que o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Porque o inferno não é falácia, não é mentira, não é utopia. O inferno é verdade. E está preparado para o diabo e os seus anjos. E o Salmo 9,17 diz que também está preparado para todas as nações que se esquecem de Deus. Provérbios 16,4, ele fez todas as coisas para o seu próprio fim. E o ímpio para o dia do mal. Então, não foi fabricado. Não foi ensaiado. Não veio da terra. Foi como um vento. Os homens medem a velocidade do vento. Mas eles não conseguem direcionar o vento. Assim é o Espírito do Senhor. Ele sopra onde quer. Em quem quer e do jeito que ele quer. Aleluia. E na hora que ele quer. Então Deus usa quem quer, a hora que quer, da maneira que quer. Nós vemos que você não pode mudar o curso do vento. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: todo que é nascido de Deus é como o vento, ele não sabe para onde vem nem para onde vai. A gente não sabe como Deus vai trabalhar em nosso meio. Como o Espírito dele vai se apoderar da nossa vida. Agora a Bíblia diz que encheu toda a casa, aonde eles estavam, todos assentados. Não era bagunça. Porque ordem, na Bíblia, pastor, tem conotação com milagre. Não era bagunça, eles estavam todos assentados, no mesmo propósito, orando, buscando revestimento. Aleluia, Deus. Assentados. 1 Coríntios 14, 33, Paulo diz que Deus não é Deus de confusão,
Se ele não é Deus de confusão, ele é Deus de ordem. 1 Coríntios 14:40, faça-se tudo com ordem. Você sabe que João capítulo 6, verso 10, a Bíblia diz que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus disse, assentai-vos todos. Porque Jesus sabia muito bem que sem ordem o milagre não vem. Se a nossa vida não tiver em ordem, o milagre não vem. Ele disse, assentai-vos todos. Não é bagunça. Para que o milagre viesse, Jesus os colocou em ordem. 1 Reis capítulo 18, verso 21. A Bíblia diz que Elias reparou o altar, colocou o altar em ordem, porque ele sabia muito bem que sem ordem o fogo não desce. Deus não responde. 1 Reis capítulo 10, verso 5. Sabe o que impressionou a rainha de Sabá? Era como os seus servos se vestiam, se assentavam, sacrificavam, serviam à mesa, adoravam ao Senhor. Então, o espírito saiu dela, ela falou, não me contaram nem a metade. O que impressionou a rainha de Sabá foi a ordem do reino de Salomão, próspero. No reino de Salomão não houve guerra. Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso, porque sem ordem não há progresso. Na Bíblia, sem ordem não há milagre. Isaías capítulo 38, verso 1, a Bíblia diz que até um rei para morrer, ele diz, põe a tua casa em ordem ou quer morrer desconcertado? Põe a tua casa em ordem. Então esse reino, a qual nós estamos querendo morar, ele tem ordem. Ele tem ordem. Ou seja, nesse reino a pirâmide está de ponta cabeça, maior é o que serve. Jesus nos deu exemplo, em João 13,15, ele disse, eu vos dei exemplo, eu sendo Senhor e Mestre, lavei o pé de vocês. Vocês devem lavar os pés um do outro. Ou seja, o símbolo desse reino é uma bacia e uma toalha. Mas é muita gente com o microfone na mão e pouca gente com a bacia e a toalha. É muita gente para ser servido e pouca gente para servir. Porque tem gente que só dá glória quando o microfone está na mão dele. Então dá microfone para ele. O problema dele é microfone? Dá microfone para ele. Aleluia. Tem necessidade de aparecer? João 3,30 diz, é necessário que eu diminua e que ele cresça. E foram vistos línguas como de fogo. Ou seja, o Espírito Santo, como fogo, ele derrete o coração e queima todo o pecado. Aleluia. Quando Deus está no fogo, ele não queima, ele purifica. Glória a Deus. Aleluia. Ele nos purifica. A Bíblia diz que eles falavam em línguas repartidas. Todos entendiam. Diferentemente de Babel, que é confusão. Em Babel eles falavam e ninguém entendia. Eles estavam construindo uma torre para chegar ao céu. Eles diziam, traz o cimento, e ele trazia água. O outro falou, traz a pedra, ele trazia areia. Confusão. Ali foi repartida as línguas. Confusão, Babel. Mas Pentecoste não. Eles falavam e todos entendiam. Aleluia. Eles falavam a mesma língua. Em Babel teve dispersão. Mas em Pentecoste teve ajuntamento. Aleluia. Em Babel, eles queriam exaltar o homem. Em Pentecoste, eles falavam as maravilhas de Deus, exaltavam a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em Babel teve rebelião. Em Pentecoste teve submissão. Em Babel, a terra orgulhosamente quis chegar ao céu. Em Pentecoste, o céu humildemente desce na terra. Aleluia, Deus. Eles queriam abrir um caminho da terra para o céu. E Deus abriu um caminho do céu para a terra. Pentecoste, 50º dia, foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Eles queriam chegar ao céu e o céu chegou na terra. Aí eu me lembro, profeta Isaías capítulo 14, verso 14. Quando o adversário da minha e da tua alma, ele não é adversário de Deus, viu? Deus não tem inimigo. O inimigo de Deus é o crente amigo do mundo. Ele é o nosso inimigo. Deus não tem inimigo. Ele é o nosso inimigo.
Isaías 14:14 ele disse: eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Em Filipenses 2:6 Jesus disse: eu descerei e serei semelhante aos homens. Um se exalta, o outro se humilha. Um é abatido e o outro é exaltado. Então ter o Espírito é uma coisa, ser cheio dele é outra. Ter o Espírito é uma coisa, o Espírito nos ter é outra. Porque a maior evidência de quem está cheio do Espírito Santo não é pular, não é girar, não é gritar, não é profetizar, não é pregar, não é cantar, não é dançar. É quando eu tenho a oportunidade de pecar e não peco. É quando eu posso mentir e não minto. É quando eu posso adulterar e não adultero. É quando eu posso passar alguém para trás e não passo. Porque eu sou totalmente dominado pelo Espírito Santo. Aleluia, Deus. Eu sou cheio. É forte, Deus. Eu estou com vontade de falar em língua. Aleluia. Sempre que alguém ficou cheio no livro de Atos, eles começavam a pregar. Todas as vezes que alguém ficou cheio do Espírito Santo no livro de Atos, eles começavam a pregar. Eu me lembro que David, ele estava correndo pelas ruas de Londres, e ele era o pai dos agnósticos. E alguém o viu correndo e disse: aonde vai com tanta pressa? E o filósofo disse: eu estou indo ver George Whitefield pregar. Aí ele disse: mas você é ateu, você não crê no que ele prega. Ele fala: não, eu não, mas ele crê no que ele prega. Porque um homem cheio do Espírito Santo, ele prega com autoridade. Aleluia. Ele prega com unção. Ele sabe quem o chamou e o que ele está fazendo. Então quando chega em Atos capítulo 1 e o verso 8, ele diz assim: e ser-me-eis as minhas testemunhas até os confins da terra. Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então essa palavra testemunha no grego é morrer pela causa, é mártir. Então quando ele diz: olha, ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ele está dizendo: eu vou dar poder para vocês não só pregar a minha palavra, mas morrer pelo meu nome se for preciso. Morrer pelo evangelho se for preciso. Então foi esse poder que sustentou Estevão. A acusação era que ele falava contra a lei de Moisés. Mas a Bíblia diz que eles não podiam suportar a sabedoria de Estevão, e o rosto de Estevão brilhava. Deus estava dizendo: ele não é contra Moisés, ele é igual a Moisés. Olha o rosto dele brilhando. E a Bíblia diz que eles apedrejaram Estevão até a morte. Mas antes de Estevão morrer, a Bíblia diz que ele olhou para o céu, viu o céu aberto e o Filho do Homem em pé. O que Jesus estava fazendo em pé? Porque aos Hebreus 12:2, olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a afronta, desprezou a cruz e se assentou à direita de Deus. Em Marcos capítulo 16, ali no seu final, vai dizer que depois de Jesus ter falado, ele foi recebido nos céus e se assentou à direita de Deus. E agora Estevão vê Jesus em pé. Porque quando o homem não nega, quando o homem não recua, aí Jesus fica em pé. Sabe o que ele está fazendo? Mateus 10:32, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Jesus estava confessando o nome de Estevão ao Pai. Foi esse poder que o sustentou, para ele ser apedrejado até a morte e ainda dizer aos seus algozes: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi esse poder que sustentou Tiago, morto à espada, e Pedro guardado na prisão. Guardado. Deus o guardou. Então começa o capítulo 12. Tiago morto à espada, Pedro preso e Herodes triunfante. Aí termina o capítulo: Pedro solto, Herodes comido de bicho e a palavra de Deus triunfante. Aleluia. Porque quando parece que vai dar tudo errado,
A mão invisível de Deus está costurando a tua história. Glória a Deus. Está costurando a minha história. Aleluia. Então foi esse poder que sustentou Paulo. Inclusive em Filipenses capítulo 1 e o verso 12, o apóstolo Paulo disse: as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. E se ele estivesse aqui, pastor Ivan, pastora Cíntia, nós diríamos: Paulo, que coisa foi essa que contribuiu para o evangelho? Foi casa? Chave? Carro? Receba, tem um anjo ali com a bandeja de prata, dando a vitória, limpando o teu nome do SPC. Foi o quê, Paulo? Ele diria: não, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipe, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado em Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras, eu fui preso em Jerusalém. Ele nos diria: eu fui acusado em Cesareia, eu passei fome. Segundo aos Coríntios 11, 23, ele faz uma relação. Ele fala: eu passei fome, eu estive nu, eu passei perigo em deserto, entre os judeus, entre os da minha nação, entre os falsos irmãos. Ele falou: eu sofri 3 naufrágios, eu sofri 3 açoites, eu cheguei preso e algemado em Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta. Mas as coisas que me aconteceram contribuíram para maior. Aleluia. Maior. Aleluia. Aquilo que veio sobre a tua vida é porque Deus tem algo maior para Glória a você. Deus. Glória a Deus. Nota que Deus não livrou da serpente, o livrou do veneno. Aleluia. Deus não livrou Daniel da cova, livrou na cova. Não livrou José da cisterna, livrou na cisterna. Inclusive ontem nós falamos sobre José. Porque o que você tiver que passar, então você não fala: eu não aguento, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13, que não veio sobre nós tentação senão humana, mas que ela é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, ele dá o escape. Então, se veio sobre a nossa vida, Salmo 114, Salmo 103, o verso 14, diz que ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece. A cruz é sob medida. Ele conhece. Conhece tanto que ele disse: Pedro, Satanás pediu para você andar como trigo, mas eu não deixei. Jó eu permito, Pedro eu não permito. Se você está passando, Deus está permitindo. Porque quem dirige a história é o Deus a qual eu e você servimos. Glória a Deus. Então, quando você está no centro da vontade de Deus, você dorme tranquilo. Ainda que as lutas, as tempestades, as intempéries venham tentando te sufocar, você pode dormir tranquilo. Pedro dormiu na prisão. E não bastava ser preso. Ainda estava algemado a um soldado dentro da prisão. Mas a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Quando o anjo chegou, teve que acordá-lo. Então, Pedro dorme na cadeia, porque está no centro da vontade de Deus. Daniel dorme na cova, Jesus dorme na polpa do barco. Quando você dorme no centro da vontade de Deus, você dorme tranquilo. Mas quando você está fora da vontade de Deus, como Sansão, a Bíblia diz que ele dormia, cortaram os seus cabelos. Saul dormia e teve sua espada furtada. Jonas dormia e a tempestade acontecia. Eutico dormia enquanto Paulo pregava. E Efésios 5,14 ele disse: desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. A Bíblia diz que todos eles foram cheios, falavam em línguas. Só que as pessoas que estavam ali zombavam e diziam: eles estão cheios de vinho. São galileus, porque o Galileu era um povo desprezado, inculto, iletrado. Tanto que quando Natanael vê Jesus, ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lá da Galileia? Porque Nazaré era uma província da Galileia. Ele diz: pode vir alguma coisa boa de lá? Então eles eram desprezados pelo fato de serem galileus.
Mas esse é o tema do primeiro sermão de Pedro. Pedro se levanta, e quando Pedro se levanta para pregar, aquilo cai como uma dinamite no coração deles. O coração deles se derrete. Pedro começa a pregar, mas antes de Pedro falar de cura, ele revela a doença deles. Antes dele falar de salvação, ele mostra que eles estão perdidos. E eles dizem: vocês mataram o dono da vida. Vocês não andaram com ele, apesar dele ser o caminho. Vocês não creram nele, apesar dele ser a verdade. E vocês o mataram, sendo ele o dono da vida. Porque Jesus disse isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles sendo o caminho, não andaram nele. Eles sendo a verdade, não creram nele. E eles sendo o dono da vida, o mataram. O crucificaram. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Esse foi o tema do sermão de Pedro. E a Bíblia diz que eles se converteram, se congregaram. 3.000 almas. Em Atos 2,41, receberam a palavra e foram batizados 3.000 almas. Diferentemente de Êxodo, capítulo 32, verso 28. Quando Moisés desce com as pedras da lei, a Bíblia diz que Deus já não queria mais o povo. E disse: Moisés, desce que esse teu povo se corrompeu. Moisés disse: não, Deus, esse povo é teu. Foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. O que as outras nações vão dizer? Então, quando ele desce, ele quebra as pedras da lei, e a Bíblia diz ali que cai 3.000 almas. Então, na lei, morreram 3.000 almas. Na inauguração da graça, 3.000 almas foram salvas. Aleluia. E batizadas. Em Atos 2,42, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não havia necessitado entre eles. Nada é meu. Eles estavam juntos. Essa palavra comunhão chama koinonia. Eles estavam juntos. Na ceia, partir do pão. Nas orações. No evangelismo. E a Bíblia diz que Deus acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Então, Atos capítulo 3, ali o tema do sermão de Pedro foi a cura de um coxo. E um coxo é alguém que tem uma perna menor do que a outra. Não é um paralítico, não é alguém que anda de muleta. É uma perna menor do que a outra, um coxo. E a Bíblia diz em Atos 4,22 que há 40 anos ele era inválido. O colocava na porta formosa. Ele não ia só. Durante 40 anos ele era colocado. Por quê? Porque quando nós estamos vindo à casa do Senhor, nós somos mais propensos a estarmos mais sensíveis. Era estratégico colocar o mendigo na porta do templo. Ali passava o sacerdote, ali passava o levita. E a Bíblia diz em 1 João 4,20: se eu disser que amo a Deus e odeio o meu irmão, eu sou mentiroso. Como é que eu amo a Deus a qual eu não vejo e odeio o meu irmão a qual eu vejo? Então era estratégico. Eu vou adorar a Deus, mas eu não vou estender a mão ao meu semelhante, tendo condições. Então era estratégico. Aquele homem durante 40 anos, ele pedia esmola. As pessoas passavam, as pessoas davam esmola. Mas quando Pedro e João vão subir na hora da oração, se deparam com aquele homem, a Bíblia diz que Pedro para e diz para ele: olhai para nós. Será que alguém pode olhar para nós? Será que nós temos um olhar para nós? Isso fere a nossa teologia. A gente fala: não olha para mim não, irmão, olha para Cristo. Mas Pedro está dizendo: olha para nós. Porque em Atos 11:26, a Bíblia diz que pela primeira vez eles foram chamados cristãos. E a palavra cristão significa pequeno Cristo, parecido com Cristo. Então alguém pode ver você e achar você parecido com Cristo? Alguém pode ver Cristo na minha e na tua vida? Então Pedro disse: olhai para nós. Olhai para nós. A Bíblia diz que ele olhando e esperando receber alguma coisa.
uma esmola. Mas em Atos 3,6, Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma palavra aqui da parte de Deus. Glória a Deus. Ele disse: eu tenho autoridade. Ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Glória a Deus. Hoje as igrejas têm muito ouro, muita prata, mas e a autoridade que a palavra nos dá? E o tempo para a palavra? Como aquele pastor que pegou o outro contando as moedas, e ele disse: como você vê, eu não posso dizer como Pedro, não tenho prata nem ouro. E o outro pastor disse: mas você também não pode dizer como Pedro, levanta e anda, porque você não tem autoridade. Hoje é muita prata, muito ouro, muito movimento e pouca autoridade. Então ele esperou que recebeu uma esmola, mas a Bíblia diz que Pedro, estendendo a mão, não estendeu o dedo, estendeu a mão, não apontou. O primeiro milagre da igreja primitiva é levantar o que está caído. Ele estendeu a mão e o levantou. Ele achava que ia receber esmola, mas recebeu pernas novas. Aleluia. Porque Deus não vai dar o que você quer, Ele vai dar o que você precisa. Efésios 3:20, a Bíblia diz que Deus, ele é poderoso para fazer muito mais. Muito mais. Então você não vai levar o que você veio buscar, você vai levar muito mais. Glória a Deus. Muito mais. Então ele diz que Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos nessa noite. E a Bíblia diz que ele entra no templo louvando a Deus, e todos o conheciam. Só que aquilo era um milagre irrefutável. Era um dom de maravilha, pastor. A perna cresceu, o homem era coxo. Todos conheciam aquele homem, e todos, quando viram ele louvando, pulando dentro do templo, todos os olhares voltaram para Pedro e João. Você nota que em Atos capítulo 3 e verso 4 ele disse: olhai para nós. Mas em Atos capítulo 3 e o verso 12 ele diz: por que vocês estão olhando para nós? Mas ele não pediu para olhar para ele? É porque tem hora que você tem que assumir a responsabilidade. Tem hora que é com você. Agora quando Deus opera, aí você sai de cena. Então Pedro, ele volta todos os olhares para Jesus. Ele sai de cena. E ele diz: por que vocês estão olhando tanto para nós, como se fosse pelo nosso poder? E esse é o tema do segundo sermão de Pedro. E Pedro, no sermão dele, ele vai dizer que o Calvário foi a última palavra do homem, mas o sepulcro vazio foi a última palavra de Deus. Aleluia, Deus. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Glória a Deus. Na cruz 3 horas, na sepultura 3 dias, mas no trono ele está sentado perpetuamente. E que todos eles foram cheios. Por quê? Porque Deus estava sentado no trono da vida dele. Quem está sentado no trono da nossa vida? Aleluia, Deus. Quem é a prioridade na nossa vida? O pastor Ivan ministrou aqui, em Mateus 6:24, ninguém pode adorar 2 senhores. Porque quando você oferta na casa do Senhor, você está dizendo que não é escravo do dinheiro, que você não é dominado pelo dinheiro. Então Mamon, ele não é só um Deus, ele é um ídolo, ele é um espírito. Hoje Baal tem outra roupagem. A mesma água. A mesma água que endurece o ovo, amolece a batata. Na hora da oferta, uns amolecem e outros endurecem. Verdade. A mesma água que endurece o ovo, amolece a batata. No altar de Mamon, muita gente se casa, se divorcia, mata, rouba. Porque ele é um ídolo. Então, segundo sermão de Pedro, em Atos capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz que se congregaram 5.000 almas. A mensagem dele era cristocêntrica. Ele não falava: não é o que eu acho, não é o que eu penso. Ele não vinha falar, não, ele falava da Bíblia. O assunto dele era Cristo. E por causa disso desencadeou uma grande perseguição à igreja.
Em Atos capítulo 4, verso 3, a Bíblia diz que eles foram presos. O açoitaram e os prenderam. O anjo vai, o solta e diz: Aleluia. Glória a Deus. esquenta. O anjo vai, o solta e diz: vai lá e fala todas as palavras dessa vida. Você nota que em Atos, em João, capítulo 20, verso 19, a Bíblia diz que eles estão em casa, trancados, com medo de ser presos pelos judeus. Mas quando chega em Atos, capítulo 4, verso 3, eles são presos por falta de medo. Porque, olha quem é Pedro antes e quem é Pedro depois do Pentecoste. De ser cheio, de ser dominado pelo Espírito. Olha quem são eles antes e quem são eles depois. Eles estão em casa com medo de ser presos. Em Atos capítulo 4 eles são presos por falta de medo. Que o Espírito Santo te desse intrepidez, te desse a ousadia. E você está dentro do ônibus e o Espírito Santo falar para você: abre a tua boca, porque eu vou salvar dentro desse ônibus. Porque pregar aqui é fácil, todo mundo quer ouvir. Aleluia a Deus. Forte, hein? Agora prega dentro do ônibus sobre o inferno. Para onde que esse povo está indo? Dentro do trem, na praça, na rua. Aleluia. E às vezes as pessoas ficam chateadas que não recebeu oferta, pastor Ivan, porque pregou. E eu falei: você deu foi sorte, porque Paulo e Silas tomou foi uma surra e ainda foi preso. As pessoas estão muito enganadas com a cor da chita. Essa é antiga, né, Ivan? Essa é antiga. Tem muita gente enganada com a cor da chita. Essa é antiga. Essa é da nossa época. Então em Atos 4,32 era a multidão dos que criam. Era a multidão dos que criam. E a igreja sofreu 3 ataques: a perseguição, a infiltração e a distração. Primeiro ele veio como leão. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando igual leão e buscando a quem possa tragar. Ou seja, leão não come carne assada. Leão não come carne assada. Ele come carne crua. O leão adora um crente cru. Um crente que não ora. Um crente que não jejua. Um crente que não vem para a sala de oração. Um crente que não vem para o culto de ensinamento. Ele adora um crente cru. Então a primeira perseguição foi de fora para dentro. Perseguição. Ele perseguiu os discípulos. Em nome de quem vocês fizeram esse milagre? A perna crescer. Isso é dom de maravilha. É um milagre extraordinário. Em nome de quem vocês fazem esses milagres? E eles não criam na ressurreição. Então aquilo jogava uma pá de cal quando ele dizia: no nome de Cristo a quem vocês mataram, e Deus ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Eu estou me contendo para não dar uma rajada de língua bem boa. Aleluia. Então o primeiro ataque foi como leão, foi perseguição. Não fala nesse nome. Açoitava, prendia. Aí Pedro dizia: não, eu estou aqui para obedecer a Deus e não aos homens. Em Gálatas 1,10, Paulo diz: se eu estiver agradando aos homens, eu não estou agradando a Deus. E ele disse: eu estou persuadido a agradar o meu Deus. Então não deu certo a perseguição. Aí ele partiu para a segunda. Então a perseguição foi em Atos 4. Aí chega em Atos capítulo 5, a outra estratégia do adversário: infiltração. Ele infiltrou o joio no meio do trigo. Colocou um casal hipócrita, Ananias e Safira. Porque todos os discípulos vendiam as suas herdades e depositavam aos pés do discípulo. Tudo eles tinham em comum. Aí eles quiseram comprar fama e prestígio. Eles venderam a herdade, depositaram aos pés do discípulo. Mas o problema era a mentira.
Eles queriam enganar. Tem muita gente fingida. Tem muita gente enganando. Só que Pedro, pelo dom do discernimento, porque se o Espírito Santo não usa Pedro no dom do discernimento, Ananias e Safira tinham influenciado a igreja. Tinham sido um dos líderes da igreja. E através deles Satanás podia cumprir os seus propósitos. É o joio crescendo com o trigo. Porque o joio é veneno e o trigo é alimento. Quando você amassa o joio, produz veneno. Quando você amassa o trigo, produz alimento. Quando você é amassado, aí você revela o que você tem dentro. Porque quando está tudo bem, então é o joio crescendo com o trigo. Então o segundo ataque, infiltração, foi como uma serpente sorrateira. Também não deu certo. Aí ele partiu para a terceira estratégia. Em Atos capítulo 6. Eles deixaram a oração e a palavra e foram servir as mesas, fazendo a coisa certa na hora errada. Aí a igreja estagnou. Porque havia uma murmuração entre os judeus helenistas, ou seja, os judeus que moram fora de Israel. E eles diziam, de Jerusalém, e eles diziam que as viúvas estavam desamparadas. Em Deuteronômio 10:18, a Bíblia diz que Deus é o marido da viúva, é o pai do órfão e é o amigo do estrangeiro. Então Deus tem um cuidado todo especial com esse povo. E esse povo estava abandonado. Tanto que 1 Timóteo 5, Paulo diz: Timóteo, faz uma assistência social para as viúvas, para que não haja murmuração. Então eles deixaram a oração e a palavra e foram servir as mesas, fazendo a coisa certa na hora errada. Foi quando eles instituíram os primeiros diáconos para servir a diaconia. Dulos, escravo, servir. Então esse foi o ataque do adversário, a distração. E o que tem de crente distraído em nosso meio, que orava e já não ora mais, que lia e já não lia mais, já não lê mais, que buscava incessantemente e já não busca mais. E a estratégia não mudou. Há uma perseguição terrível nos países, chamado cortina de ferro, onde o evangelho não entra. Ainda hoje há perseguição. E aqui nós temos essa liberdade de adorar e muitas vezes nós não queremos. Aleluia, Deus. Nós temos a oportunidade no... Quinta-feira, dia 19, eu vou pregar à tarde e à noite. E o cara falou 2 vezes, eu falei, se eu pudesse eu morava na casa do Senhor. Glória a Deus. Salmo 27, verso 4. Davi disse: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por longos dias, e inquirir, aprender no seu santo templo. Se eu pudesse fazer como Davi, eu morava no templo do Senhor. Não tem lugar melhor. Essa atmosfera, isso que nós estamos sentindo, Aleluia, essa Deus. cononia, esse lugar tomado pela presença do Deus eterno, Aleluia, Jesus. é muito gostoso. Não tem lugar melhor do que estar neste lugar. Aleluia. Em outros países ainda há perseguição. Agora as pessoas estão dentro de cavernas, buracos feitos no chão, cada um com um pedacinho da Bíblia, pedacinho, para quando eles se encontrar, eles juntar e poder ler um salmo, um texto. Aí a gente tem esse banquete e a gente não lê. À nossa disposição. E se eles forem pegos com Bíblia, eles são mortos, decapitados. Infiltração. A mídia só veicula a parte negra do evangelho. É o joio crescendo com o trigo. É o camarada que cobra para pregar. É o camarada que cobra para cantar. É funcionário do reino. Aí Mateus 7, 21, 23, aí naquele dia, nota que é um dia. O dia veio, o dia está a caminho. Segundo aos Coríntios 5:10 diz que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para dar conta pelo aquilo que nós fizemos no meio do corpo. Aleluia. Quer seja bom, quer seja mal. E naquele dia, o dia está a caminho, Diácono Marcos. E aí nós vamos dizer: Senhor, mas em teu nome eu preguei, eu profetizei,
Eu fiz milagre, eu quebrei a lei da natureza no seu nome. Ele vai dizer, eu te paguei por isso. Você era funcionário do meu reino, você cobrava. Eu já te paguei. Porque não são crentes, irmão. Eles não fazem a obra de Deus, eles fazem a obra deles. Verdade. E tem enganado a muitos. Porque é a aparência, né? Fala como crente, veste como crente, anda como crente, mas não tem nada. Não tem nada. O nosso amigo Espírito Santo não sabe nem quem é. Ele não diz assim, tu era crente e agora você desviou, eu te conhecia. Não, ele disse, eu nunca te conheci. Você nunca foi meu. Você nunca foi ovelha, você sempre foi lobo. E todos os milagres de Jesus foram embasados na sua misericórdia, na sua mansidão, na sua bondade. Mas quando chega em Marcos capítulo 11, verso 13, quando ele se depara com aquela figueira e amaldiçoa aquela figueira, ali ele revela o seu juízo. Porque a figueira, primeiro, ela dá fruto, depois é que ela dá folha. É diferente. Primeiro a figueira dá fruto, depois ela dá folha. É por isso que o texto diz que Jesus veio daquela figueira cheia de folha, ele procurou fruto, não achou. Em Mateus 7,20 diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não é pelo que ele prega, não é pelo que ele canta, não é porque ele veste. É pelo fruto, é pelo que ele faz. Não é pelo que ele fala, é pelo que ele faz. Então ali Jesus amaldiçoa aquela figueira. Ele estava condenado à hipocrisia. Fala uma coisa e faz outra. Promete uma coisa e entrega outra. E o terceiro ataque é o distração. Tá bom. É a distração. Jesus está do meu lado, diabo. Então em Atos capítulo 8, para encerrar, era outro infiltrado dentro da igreja. Outro infiltrado. Porque a Bíblia diz que quando eles chegaram em Samaria, e eles vendo que todos eles receberam a palavra, mandaram para lá Pedro e João. E ali havia um homem chamado Simão, um mágico. Ele ouviu a palavra, ele viu o milagre, ele confessou a Jesus, ele se batizou, mas ele não tinha nada de crente. A pessoa pode estar na igreja, falando em língua, ser batizada, ouvir a palavra, ver milagre e não ser convertida. Porque quando ele vendo que pela imposição da mão dos discípulos eles recebiam o Espírito Santo, ele falou assim, ei, me dá desse poder, quanto é? Eu quero esse poder, em quem eu pôr a mão receber o Espírito Santo. E Pedro disse, o teu dinheiro seja para a tua condenação, porque o favor de Deus não se ganha com dinheiro, mas é com jejum, com oração, com humilhação, com quebrantamento. Aleluia, Glória a Deus. Deus. Então em Atos 5,13, a Bíblia diz que todos os tinham em autoestima, mas ninguém ousava se juntar a eles, porque o grau de santidade era alto, não tinha brincadeira. Glória a Deus. Deus estava curando, batizando, salvando, Aleluia. porque não tinha brincadeira. Eles foram chamados, e nós também fomos chamados. Glória a Deus. O mesmo Espírito, é o mesmo Espírito. Romanos 8,16. O Espírito testifica com outro Espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia, Deus. Então foi o Senhor quem nos chamou. E as pessoas ficam pensando, porque não fala em língua, não tem o Espírito Santo, não se enganem. Porque a Bíblia diz que ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. São evidências, são manifestações. Mas se você está aqui, se você ouve a palavra, confessa, adora, ora, você está com o Espírito Santo. Aleluia. Até a tampa na tua Deus. vida. Aleluia. São só evidências.
Ninguém confessa que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, você não estaria aqui. Aleluia. Você estaria na tua casa comendo pipoca, Glória a Deus. assistindo Glória a Netflix. Deus. Mas o Espírito Santo, que habita na minha e na tua vida, nos trouxe Glória a neste Deus, lugar aleluia. para adorá-lo na beleza da sua Amém. santidade. Amém, amados? Amém. Que vocês possam ficar com essa palavra. Que Deus abençoe grandemente. Como o pastor Ivan falou, Deus está alinhando algumas coisas e pode pôr aí uns 15 anos que nós não congregávamos juntos. Você sabe o que ele fazia? Falei pro Marco, esse homem ele cozinha, ele faz bolo, ele apacenta, ele prega, ele dança, ele dá aula de dança, ele é multiforme. É multiforme. Parece tentáculos, né? Ele é multiforme. Ele saía, a gente trabalhava das 5h30 às 14h. A gente saía do serviço, ele morto de cansado. Tinha que dar aula junto com a Cíntia. E eu falava, Ivan, vamos no ciclo de oração. Aí ele, tá bom, morrendo de sono. E a gente andou todo, eu moro lá em Cumbica, ali no Parque Irapuru. A gente andava tudo ali, todo dia eu arrumava um ciclo de oração pra gente ir, né, Ivan? E o Ivan lá. E eu falava, Ivan, olha, Deus me libertou, irmão. Não gosto muito de falar isso, mas a minha filha não veio hoje. Eu usei muita droga. Romanos 5,20, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você vê que Deus me deu um pouquinho. Deus me deu um pouquinho de Bíblia. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu usava muita droga. O Ivan saltava do ônibus da lotação, né? Aí eu já estava no escuro ali. Quando ele passava, ele sentia o cheiro, ele olhava, eu falava, tá pescoçando o que aí? Aí eu entrava bravo com ele. Eu falava, esse cara eu não sei. Porque Deus tinha um plano, né, Varão? E a gente não pode desistir. Porque o Ivan foi um canal de bênção na minha vida. Isso para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra estar aqui, né? Conhecendo assim os irmãos, a igreja. Eu posso dizer, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eu não vi ele entrar lá na igreja, ficar 9 anos e falar, o Ivan está desviado. O Ivan se afastou, o Ivan pecou, o Ivan fez isso. Não. Sempre teve um testemunho, sempre foi uma bênção. Assim, é o que eu vi, né, irmãos? É o que eu vi. Foi um canal de bênção mesmo para a minha vida. Ou seja, você ser pastoreado pelo Ivan, é você estar em boas mãos. Aleluia. É você estar em alguém que tem compromisso com a Bíblia, compromisso com Deus, compromisso com a família. Eu estou Aleluia a Deus. muito contente Aleluia. de estar aqui nesse lugar, nessa noite. Amém. Calabandaiacé, de calavassuri andarábia. Alabaspi, de calavassuri andarai. Kumanagashébia. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Ster que andarábia, alabaspi, de calavassuri andaraia. Ster que palamanaiaçu. Alabaster que andarábia. Para mim é um motivo de muita alegria. Aleluia. É muita alegria eu estar aqui. Porque eu podia estar morto. Eu podia. Muitos olharam para mim lá e disseram: cadeia ou cemitério? Estou aqui. Aleluia. Não vou ficar falando mais para eu não chorar mais. Porque eu já chorei, sentindo a presença na dança e tudo. Glória a Deus. Conheço o cheiro dele, viu? Você não pode ver, mas eu conheço o cheiro dele, ele está aqui. Amém. Ele está aqui. Aleluia. Para finalizar, eu tenho um canal no YouTube. E essa mensagem vai subir. E se os irmãos quiserem ver essa mensagem novamente e se inscrever no canal. Um canal que não tem 1 ano. Eu fiz, na verdade, para liberar espaço do meu celular. E deu muito certo. Tem 1.130 pessoas. Como é que pode? Um Zé Ninguém igual eu. 1.130. Eu não conheço nem 100 pessoas. É incrível. Então, se você pesquisar lá no YouTube, o Wellington Caetano de Holanda. Tá a minha foto, a foto da minha esposa. Ela não tá muito bem. O adversário tentando tirar o nosso foco, a nossa comunhão, mas ele sempre cai por terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então pesquisa lá no YouTube, é o Wellington Caetano de Holanda. De qualquer forma, eu vou mandar para o pastor Ivan compartilha com a igreja.
Muito feliz de estar aqui com os irmãos, tá bom? Que Deus abençoe a igreja, pastor Ivan, pastora Cíntia, suas filhas, que Deus os abençoe grandemente. Só agradeço a oportunidade e as palmas lá agradecem. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos foram abençoados por essa palavra? Amém, glória a Deus. Também fui muito abençoado. E o pastor Huerta, assim como ele falou, eu descia da lotação, a gente entrava às 5 da manhã para trabalhar e estava escuro. Quando eu passava, eu já sentia o cheiro, né, que ele estava usando. E aí ele já falava: o que você está pescoçando? Irmãos, esse homem, ele entrava com 1 quilo, assim, uns tabletão, assim, para dentro da empresa. O negócio era complicado. Mas graças a Deus que a graça do Senhor o alcançou. Amém? Então nós estamos muito felizes. Nesse momento eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a curvar a tua cabeça. Vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Comece a falar com Deus, com o Espírito Santo, porque nós compreendemos